A Gênese segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, as predições do Evangelho. 17.16, juízo final. 62. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive na prisão, me foste ver, estive no hospital e me visitaste. Certo? E aqueles que não fizeram a vontade do meu Pai são exatamente aqueles que fizeram o contrário disso. Está em Mateus, capítulo 25, 31 a 46. E no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Portanto, Jesus mostra que para ficarmos na Terra temos que aprender a fazer a caridade. Temos que aprender a fazer o bem. Temos que aprender a sermos solidários uns com os outros. Somente assim estaremos então construindo um ideal de amor, construindo um ideal de paz, construindo um ideal de fraternidade. – 63. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que passam a acarretar-lhe perturbações. É importante entendermos isso. A Terra, para ser promovida a planeta de regeneração, quem tem que modificar são os espíritos que estão reencarnando na Terra, porque a Terra é um corpo ciclópico girando pelo universo, é um corpo morto, sem vida, entre aspas, porque a Terra tem vida, mas uma vida diferente daquela que nós entendemos. Mas quem vai entrar em regeneração somos nós, espíritos encarnados nela. E aí aqueles que não quiserem entrar em regeneração têm que sair, têm que ir para outro planeta mais inferior. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender à hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos, que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Portanto, os ensinamentos que nós temos que absorver, que nós temos que entender, que nós temos que aceitar, têm que ser diferenciados. Por isso, nós temos que começar a ampliar nosso entendimento, ampliar nossos pontos de vista, ampliar nosso jeito de agir para interagirmos bem uns com os outros e estarmos sempre em condições de sermos bons, de sermos úteis ao progresso do planeta. Porque o progresso moral dos habitantes, se não se proceder, ou melhor, quem não quiser proceder o seu progresso moral, vai ser automaticamente rejeitado neste planeta. E aí a gente tem que entender que quando a massa maior for de pessoas boas, aqueles que não forem bons não conseguem nem uma mãe para recebê-los. Eles começam a ficar rejeitados e têm então que partir para outro planeta. As coisas vão ficando mais difíceis, vão ficando mais vigiadas, vão ficando mais controladas e cada um terá então que buscar a sua ascensão. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a Terra e os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, itens 31 e seguinte. Capítulo 11 trata da evolução espiritual aqui na Gênese. Portanto, a gente tem que procurar entender, procurar observar que esse processo de melhoria, esse processo de aperfeiçoamento, que todos nós passaremos por ele, depende de como estamos agindo, de como estamos interagindo uns com os outros. Essa melhora íntima que nós temos que procurar fazer, essa melhora íntima que nós temos que procurar estabelecer em nossas almas. 64. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim
para sempre a humanidade repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a Lua e as estrelas que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se acha produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Aí que a gente tem que entender e pensar espiritamente. Espiritamente é isso mesmo. Porque dentro do conceito espírita trazido por Kardec, que catalogou as várias comunicações num corpo de livro, portanto, são a doutrina dos espíritos, mostrando para nós que já vivemos na Terra, vamos viver novamente, já vivemos em outros planetas, e se demos mole, vamos ir para outros planetas inferiores, até que aprendamos as leis de amor e de solidariedade que devem pautar as nossas vidas, que devem pautar a nossa existência. Construindo intimamente as forças que vão nos elevar para a justiça divina, que vai nos elevar ao engrandecimento e ao crescimento espiritual, com isso nós vamos conseguindo condições de estarmos numa terra regenerada. Por isso, a necessidade de entender diferente que Deus não vai destruir a terra, Deus não vai destruir a humanidade, porque tudo são suas obras e essas obras precisam de passar por aperfeiçoamentos simultâneos. E mesmo que um dia, daqui a alguns bilhões de anos, o sistema solar vai morrer como o sistema que nós vemos hoje, mas todos nós migraremos para outro em melhores condições para darmos prosseguimento ao nosso processo evolutivo. Portanto, tudo tem um encadeamento, tem uma sequência evolutiva para alcançarmos a perfeição. 65. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que, para seus habitantes, fora feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade, em, fora e entre os quais a Terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Assim a gente vai vendo que até mesmo o Sol é muito pequeno, comparado com outras estrelas muito maiores, como por exemplo Aldebaran, Sírius e tantos outros. Com isso, a gente vai observando que o julgamento que se dá não é julgamento de apontar para um, para outro. É a condição íntima de cada um que vai nos colocar na posição A ou posição B como um imã colocado junto de algumas limalhas, ele puxa aquela limalha para ele. E o imã espiritual, ele vai puxar cada um segundo as condições de cada um, até porque não precisa, e a gente está fazendo isso em linguagem figurada, até porque como a visão espiritual é ampla dos espíritos superiores, e está escrito no nosso perispírito aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós edificamos. Por isso nós temos que aprender a irmos edificando bem, irmos edificando a paz, para caminharmos para os bons, para nos direcionarmos para os bons, para estarmos junto dos bons. Fazer o bem, estar unido ao bem. Lembrando que a Terra é um dos planetas menos evoluídos da galáxia. Existem planetas muito menos evoluídos que a Terra, mas infinitamente mais evoluídos existem muitos. Vê-se só por este fato que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreenderíeis, dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Principalmente, existem inúmeros mundos habitados. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Já vou preparar um lugar. Se assim não fosse, já vou teria dito. Tudo bem, mas eles não entenderam muito bem do que Jesus falava. Achavam que eram outros céus.
mas estava mostrando que existem muitos e muitos planetas habitados no universo. Mas como ele ia falar em planetas, em estrelas, em galáxias, se nada disso era conhecido? Ele tinha que pegar a moral, a caridade, a bondade, para que todos pudessem compreender o básico para uma vida feliz, espiritualmente falando. Certamente os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos, teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. Daí vem ter Jesus adiado a completação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas em tempo oportuno, em tempo próprio, quando tudo caminhasse para um progresso maior. Cada coisa a seu tempo. Certamente que Jesus ensinou-lhes muitas outras coisas que alguém no meio do caminho tirou, conforme foi tirado algumas coisas no Concílio de Istambul. Bom, de todas as formas, a essência do Evangelho, que é a parte ética e moral, foi preservada. E aí compete-nos a procurar entender, compreender e caminharmos o nosso processo de evolução, nosso processo de aperfeiçoamento e de entendimento das leis que regem as nossas vidas, principalmente espiritual. 66. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberta a senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Portanto, cada uma das situações, cada uma desses momentos que nós temos que parar para pensar, requer de cada um de nós grande reflexão. E Kardec lembra-nos que Deus é muito justo, muito perfeito, cheio de bondade e compaixão. Está sempre, como Jesus ensinou, abrindo as portas para aqueles filhos pródigos que se arrependem, que vêm para o caminho do bem. E por isso, nós temos que aprender que, se Jesus nos mostrou que haveria um grande sentido de julgamento, também existe grande sentido de oportunidades. E cada um de nós um dia teremos que partir para outros planetas, para outras situações, até que consigamos restabelecer a nossa paz íntima para juntarmos aos bons em planetas em melhores condições de vida. Além disso, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens em meio de seus trabalhos ordinários, e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascessem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Isso é muito importante entender. Se Deus é justo, cria tudo com a utilidade. Se Ele criasse almas junto com o corpo que está sendo criado, qual utilidade teria isso? Para no juízo final todo mundo ser pego nas mesmas condições. Idades diferentes. Aliás, mesmas condições, assim, todo mundo pego de uma vez só, mas com idades diferentes, com aprendizado diferentes, conhecimentos diferentes. Portanto, basta ver certas crianças que já nascem sabendo para saber que existe realizações superiores para a alma. Seria para submetê-las a julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, quando há outros milhares de anos foram concedidos para inteirarem do que respeita à própria individualidade? Veja bem, se um morreu há 100 anos, outro morreu há 1000 anos, outro morreu há 5.000 anos, esses que morreram há 5.000 anos, 100 anos, 200 anos lá para trás, eles tiveram um período muito grande de reflexão, contando que a alma foi criada junto com o corpo. E aquele que ainda está no ventre, que acabou de nascer, qual o sentido dele morrer naquela hora e passar por um julgamento rigoroso? Por isso, a doutrina espírita sempre nos abre uma enorme janela para contemplarmos um vasto horizonte cheio de oportunidades de crescimento espiritual. Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más, e para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria. Conforme capítulo 2, item 19.
Aí nós vamos ver essa sublime percepção do Kardec. E, logicamente, a equipe espiritual que trabalhava com ele. Aqui ele está mostrando que o julgamento sumário, arbitrário, porque era assim, ó, o mundo vai acabar amanhã. Pum, como é que a gente vai ficar? Quais compromissos nós temos corrigido, cumprido, e quais ainda está para cumprir? Não teremos mais oportunidade, nem nesse planeta, nem no outro, ou ficaremos eternamente condenados a um fogo eterno, ou ficaremos eternamente parados num paraíso contemplando Deus. É necessário que comecemos a pensar diferente. Aqui que está dizendo, capítulo 2, item 19, eu peguei o primeiro slide lá do capítulo 2, o item 19, né? Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Aí vem todos os outros explicando, em cima disso aqui, que Deus é a sublime perfeição. Não tem nada que possa contrapor a Deus, não tem nada que possa ir contra Deus. Quem tenta ir contra Deus está indo contra si próprio e ao longo do caminho encontrará os dissabores, encontrarão as dores e terão contra si as forças do bem, esclarecendo-lhes as consciências e dando uma condição deles repararem os erros, sim, mas normalmente numa forma muito dócil, muito suave. Reparar o erro sempre traz algumas dores. Conservem-nas. Os que se contentam com semelhantes crenças estão no seu direito e ninguém nada tem que dizer a isso. Mas não achem mal que nem toda a gente partilhe delas. Sabedoria do Kardec, né? Quer acreditar do seu jeito, acredite. Quer achar que do seu jeito está certo, siga em frente. Você tem todo o direito. Você terá outras oportunidades em outras encarnações de aprender diferente. Ou no mundo espiritual aprender diferente. Mas deixe quem pense diferente seguir em frente, seguir em paz. 67. O juízo pelo processo da imigração, conforme ficou explicado acima, item 63, é racional. Funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio. Não constitui privilégio para ninguém, a todas as suas criaturas, sem exceção alguma, concede Deus igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo, nenhuma interrupção ocasionará a marcha progressiva do espírito. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Muitos mundos, muitas existências, acabou-se um mundo, vai-se para outro. Acabou aquele mundo, vai-se para outro, já cria mundo novo, já temos que ir lá trabalhar para a edificação do bem, porque já evoluímos. Depois de passar por 2 mundos, já deveremos ter condições de trabalhar na construção, na edificação de alguma coisa. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que atinjam certo grau de perfeição. Então, o espírito está vivendo no mundo, ele vai passando por várias etapas, por várias situações, e muitas das vezes vão migrando de planetas para outros, quando adquire um certo patamar de evolução, de entendimento, passa para o planeta A, planeta B, planeta C, volta para o planeta menos A, e assim vai seguindo o processo de aperfeiçoamento até alcançarmos a perfeição. Quando eu falo volta para o planeta menos A, não é que ele está retrogradando, ele vai chegar lá com seus conhecimentos e vai ajudar aquele povo a crescer. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Aí, gente, aqui nós temos que ver que a regeneração da Terra não vai fazer assim, pegar um monte de espírito, botar dentro de uma carreta e levar embora. Não vai ser assim. Está sempre tendo um grupo de espíritos saindo da Terra para ir para outro planeta, sai daquele planeta, vai para outro, vem para a Terra um outro grupo. Eles vão migrando e emigrando, assim como as pessoas mudam de país, mudam de cidade, mudam de estado, mudam de casa. Mudar de casa seria mudar de corpo físico.
mudar de cidade, nasceu numa cidade, depois nasce na outra, tranquilo. Mas existe aqueles que têm, mesmo numa cidade, mesmo estando vivendo numa cidade, muda de cidade e de estado. Outros mudam de estado e também de país, vão para outro país. Sai do Brasil, vai para a China, sai da China, vai para a Alemanha, da Alemanha vai para a África do Sul. Tem gente que viaja assim, assim também como tem espíritos. Migram, encarnados e desencarnados, assim como tem encarnado que migra de país para país, tem desencarnado que migra de país para país, seja para conviver com aqueles espíritos no mundo espiritual, seja para reencarnar. A misericórdia divina, a justiça divina é gigantesca, e as oportunidades também. Mas aí existem as migrações parciais dentro do planeta, dentro do país, dentro do planeta, entre as nações, né? Dentro do país, entre um estado e outro, e entre uma cidade e outra. E tem, nós estamos dando exemplo didático, e tem aquelas migrações maiores, que significa que os espíritos sairão do planeta Terra. Assim como tem aquela outra, que os espíritos vêm para o planeta Terra. Tem gente que sai do Brasil, tem gente que vem para o Brasil. Essa contrabalança tem sempre que existir, essa contrabalança tem sempre que estar presente no nosso entendimento, para a gente saber que devemos ser bons, nos melhorar ética e moralmente, para estarmos aqui na Terra. E quem não melhorar ética e moralmente, tchau e benção, vai para outro planeta. E assim nós vamos construindo, vamos edificando, vamos fazendo com que o bem prevaleça em nós, vamos fazendo com que sejamos espíritos melhores, quando optamos pelo bem. E se não optarmos pelo bem, os contratempos são trazidos para nós e os tempos são chegados para definirmos em que lado estamos, para que time torcemos, em que time jogamos. E assim, a gente vai para o capítulo 18, são chegados os tempos. Os tempos de melhor compreensão, da melhor raciocínio, de sabermos aproveitar melhor as oportunidades para crescermos e para evoluirmos. Muita paz e muita luz, convidamos a você a nos assistir o próximo vídeo, o próximo capítulo, e deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o bem, ajude-nos a divulgar o Espiritismo, colabore com o nosso canal. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em vossos corações, estejam sempre envolvendo-vos, a vocês, seu lar, seu ambiente de trabalho, seus amigos, seus familiares e também, por que não, os nossos inimigos. Paz e luz a todos, que a bênção do Senhor esteja sempre presente em nossa caminhada.